Olá, Bi, tudo bem? Oi, Sibelinha. A gente Cês- está tentando não rir. Nossa, gente, o podcast dessa semana tá uma saga, uma Tá, mas saga, paga. É desde podcast de ontem. obstáculos que chama. Esse é, esse é, viu? Olha, É, então vai ali dar tudo a gente certo, tá vou deixar o nisso. lutando. Já é o É, segundo vai dia de dar luta. Eu espero que agora venha a glória. Amém. a Glória. Arrou, arrou. Então, Menino. hoje, quem vai dominar a fala aqui no podcast é a Bianca, nossa neurocientista maravilhosa. Porque o Ai, meu assunto Deus, de a gente hoje tenta. é a nossa mania e o nosso hábito ridículo e insistente Chato. de focar nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, você pode ter tido um dia maravilhoso, você chuta a quina da mesa, pronto, já é o suficiente para você esquecer tudo de maravilhoso que aconteceu no seu dia e focar na quina e no seu pé doendo, né, não, Bi? É isso. E a nossa memória, ela adora fazer isso com a gente. É, não dá para colocar só a culpa nela, né, Sibeli? Vamos assumir a culpa da gente, nossos pensamentos repetitivos, nossos padrões, né? Com Mas a gente certeza. precisa lembrar de coisas que a neurociência está trazendo para a gente agora, né? Que explicam muitas coisas sobre a nossa mente. E é interessante porque a gente se julga menos, se culpa menos, faz mais coisas certas, né? Começa a trabalhar a mente de forma correta. Mas vamos falar então, gata, é, de um lance do nosso cérebro que chama amígdala. Tem várias amígdalas no nosso corpo, a gente deleta essa informação. A gente precisa entender que tem uma amígdala no nosso cérebro que ela é ativada todas as vezes que a gente está em situação de perigo, que a gente sente medo, que a gente está, né, nesses momentos aí, luta ou fuga. Ela dá esse comando para a gente de luta ou fuga. E nesse momento, nossas memórias se consolidam mais rápido. Ou seja, o nosso cérebro é programado para a nossa sobrevivência. Ponto. Ele sempre vai agir de qualquer forma para a gente sobreviver, para a gente economizar energia, né? Para a gente não passar por situações e saber como lidar com elas em caso de algum perigo. Então, nesse ponto aí, a gente começa a entender que as nossas memórias de medo, de perigo e negativas, elas vão ficar mais fortes mesmo, porque o nosso cérebro programou isso para ser mais forte, para nossa sobrevivência mesmo, para ensinar a gente, ó, a vazar. Então, quando você sente medo, por exemplo, porque medo é uma emoção. Então, a emoção, a gente precisa falar mais sobre as emoções e os sentimentos aqui, e é uma coisa muito que a gente deveria ser ensinado na escola, tá? Porque a inteligência emocional faz parte da nossa inteligência normal. Porque a gente falava inteligência, a gente pensava em QI, né? Hoje em dia, a inteligência, o seu QI sem inteligência emocional, você não consegue nada, você não consegue nada profissionalmente, nem nas suas relações, né, nem pessoalmente. Então, a gente precisa entender sobre as nossas emoções. Partindo desse ponto, a gente precisa entender que as nossas emoções são automáticas. Elas elas resgatam todas as memórias que a gente tem desde a nossa gestação, de como a gente percebia as nossas emoções, de como a gente percebia as coisas que a nossa mãe sentia, inclusive, e transforma nas nossas reações hoje. Então, tanto que é interessante, sendo que a gente resgata, a gente tem padrões emocionais criados desde quando a gente era nenenzinho, da nossa formação. Então, as nossas emoções, elas só reagem a partir disso. Então, é interessante falar também que depois que a gente pega essa emoção, por exemplo, o medo, me desculpa, o medo, você tá andando na rua e vem um cachorro, e você vê que o cachorro tá prontinho para te atacar. Você não vai pensar muita coisa, você simplesmente vai vir na sua mente, corre. Ou se você for muito corajoso, cata o cachorro, joga ele para cima, você consegue. Então você vai ter essa reação dependendo dos seus padrões emocionais, dependendo das suas memórias. É como se fosse uma orquestra. A gente tem que pensar no nosso cérebro hoje como se ele fosse uma orquestra. Ele funciona ao mesmo tempo várias partes do nosso cérebro conversando umas com as outras, conversando o tempo todo. Então, se as nossas emoções são automáticas, não quer dizer que a gente
não tenha controle sobre as coisas que a gente faz. Quer dizer que ela vem, a gente racionaliza, ó, vem o medo. Eu vi o cachorro, corri. Quando eu me dei conta desse medo. E enquanto eu corro, eu continuei correndo, pensando, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. E aí, quando você para e vem toda aquela adrenalina, e você entendeu o risco que você correu, né, naquele momento, vem os sentimentos. Vem a ansiedade, vem aquela afobação, vem o seu coração já estava todo saltitando, vai vir um monte de pensamento, né? Meu Deus, de gatilhos que você já passou por situações assim. E é aí que a gente consegue controlar. É aí que os sentimentos são racionalizados. O medo vem um monte de coisa junto, então vem aquela ansiedade que eu falei, vem aqueles tantos de pensamento, a gente vai falar assim, tá, mas espera aí, já passou, tá tudo bem, o que que eu faço agora? Vai adiantar eu ficar desesperado? Vai adiantar eu fazer isso que eu estou fazendo agora? E aí você começa os seus questionamentos inteligentes, né? Aqueles que a gente tem que ter o tempo todo. Então, para a gente resumir, o nossa mente vai ter mesmo esse padrão de já olhar lá para o negativo, de você lembrar de uma situação e pode ter acontecido mil boas. A primeira que vem é a negativa, mas você vai lembrar das boas também. E o lance é como que a gente faz essa mudança aí? É possível? Você acha que é possível, Sibelinha? Exercício diário e treinamento. Boa! Muita persistência? Persistência. A gente tem que ter persistência com a gente se ama, a gente é a nossa maior, né, luta diária, a E gente que ser tem a duros, nossa né? Ser duros com nós mesmos, que é o que a gente fala sempre. Não é fácil. A gente já viu aí que, tipo, é uma coisa biológica, é uma coisa genética, um gatilho genético. Por isso, então, que muitas vezes a gente, vamos supor, quando a gente sofre um acidente, você não sente a dor na hora, né? Porque a sua adrenalina tá ali, eu preciso sobreviver. Quando Uhum. o risco já passou, que a gente fala assim, nossa, o sangue esfriou, eu senti a dor. Não, é porque a adrenalina baixou, o risco passou, você não está mais correndo risco de vida, então agora você pode sentir todas as dores, né? Isso mesmo. E é E agora que aí, eu vou controlar meus pensamentos, e é agora que eu vou ter que ter uma noção do que fazer depois. Porque isso daí, como tudo na nossa vida, é hábito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, meu, que eu fiquei pensando sobre isso. A primeira vez que eu sofri um acidente de carro, eu agi como uma louca. Eu achei que o cara fosse fugir, porque é as coisas que a gente escuta, né? Nossa, a pessoa fugiu, não sei o quê. Eu já saí do carro louco, quando você vai, vem cá, não sei o quê, volta. reagi completamente maluca, sem nenhum controle. Depois que eu fui acalmando, eu fui pensar, nossa, era só ligar para a polícia, né? Papá, mas não. Depois, quando eu tive outros acidentes, né? Lógico que alguns foram eu e a maioria não, mas eu pensei assim, cara, todo mundo tá disposto, todo mundo tá passível de sofrer acidente. Porque chama acidente, né? É uma coisa acidental. A gente não pensa, que legal, hoje eu vou sofrer um acidente e vou bater em outro carro, né? A É, gente às vezes fica distraído e é isso. Então, pensando nisso, a gente vai adquirindo experiências e a nossa mente também aprende a reagir diferentes das emoções, né? As nossas emoções começam a reagir diferente no nosso corpo. É tudo a forma como a gente observa isso e faz as coisas acontecerem dentro da gente. e aí vem uma coisa, puxando para o emocional, eu acho importante a gente colocar que é aí que linka a forma como você lida com a sua ansiedade, a forma como você lida com a sua depressão, com o seu pânico, com o seu burnout, com os problemas familiares, com os problemas do trabalho, os problemas de casa. Situações de risco e de perigo e de ameaça, elas sempre vão existir no nosso dia a dia, elas estão aqui de frente a frente com nós a todo momento. A forma como você lida com elas é que você tem que se policiar, você tem que falar para sua mente: peraí, eu que mando na bagaça, não é você, né? Porque aí a emoção vem do susto, do medo, do choque, do desgosto, da decepção. Só que qual a potência que você vai dar para essa dor? Qual o volume que você vai dar para esse grito? Você vai vivenciar essa dor, você vai viver esse luto, viver essa perda, viver esse sofrimento
mais virar a página e seguir, ou você vai deixar esse sentimento te cobrir, tomar conta de você e derrubar, né? E eu falo de experiência própria. Eu era uma pessoa que, igual acho que a maioria das outras, né? A gente sempre tem essa mania mesmo de olhar o lado negativo das coisas primeiro. E eu fiz esse teste comigo e eu consigo hoje, qualquer situação, automaticamente eu pensar em primeiro lugar na coisa boa que aconteceu. Por mais difícil que foi esse trajeto até aqui, porque é um processo, tá? É você, toda vez que acontecer alguma coisa, você eliminar o pensamento ruim, colocar um bom no lugar, mas ele é totalmente possível. Então, as coisas que realmente a gente fala aqui, né, Sibelinha, é que a gente testa, é que a gente tenta. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo olhar sim o lado bom das coisas em primeiro lugar. Não quer dizer que eu não olho o lado ruim. É que no primeiro lugar eu quero olhar o lado bom das coisas, porque sempre vai ter. E se sempre vai ter, eu vou querer sempre olhar para o lado bom e pronto. É isso mesmo. Ou me fugiu agora o que eu ia falar? Me fugiu. Ó, mas de Ai, qualquer forma, eu também queria falar de outra coisa. ah, A gente fala das emoções e sentimentos, deixar bem claro aqui que as emoções e os sentimentos são coisas diferentes. Então, a gente precisa estudar sobre elas, a gente precisa entender as emoções, a gente precisa saber de onde elas vêm dentro da gente, mas também pegar esses sentimentos que vêm depois e saber organizar eles. E aí eu vou isso. dar um exemplo besta. Tipo, você tem uma reunião super importante amanhã. E aí você vai deitar para dormir e começa a ter insônia, começa a ter vários pensamentos e dor no estômago e não consegue dormir. E a primeira coisa que você faz, você vai começando a ficar mais ansioso e mais nervoso, e aí você fala: pronto, não vou dormir, minha reunião é amanhã. Então, o que que você vai pensar? O que que o medo vai fazer com você? Porque isso é uma emoção do medo. O sentimento de ansiedade, o sentimento do nervoso, ele vem de uma emoção. E a emoção geralmente é do medo. Quando a gente olha para essa situação, a gente já olha para medo de várias formas. Ah, o medo de não dar conta de apresentar bem, de não estar bem preparado, de não estar no melhor dia, de falar alguma coisa que não é legal. Então, o que que você pode fazer? Você pode ter duas alternativas diante do seu medo. Você vai deixar ele te paralisar e vai fazer você perder seu sono, ter uma péssima reunião no outro dia e tudo mais que você já imaginou que vai acontecer, ou você vai pegar seu medo e falar assim: por que que eu tô com medo? Será que eu consigo me preparar melhor? É por não estar tão preparada? Ah, então eu vou me preparar melhor? Vou me preparar melhor, vou tirar mais meia horinha e vou olhar o que eu preciso olhar. Fechou. É isso que eu preciso fazer para dormir bem. Então você vai organizar os sentimentos que vêm com as suas emoções. Deu para entender? Sim, e eu lembrei o que eu queria falar. Ah, tem um livro, inclusive, que é O Poder do Hábito, que traz muito isso que a gente está falando, que é o que você colocou na prática. Você conseguiu isso. Eu ainda não consegui 100%. Eu posso colocar aí que eu consegui, eu tô ali nos meus 70%. Tem aqueles 30% vagabundo que não sai da... sabe? Ainda não é um Isso, por cento, ainda está em 30%, entendeu? insistência. Mas por quê? O que você falou faz todo sentido, ainda mais com os estudos também que eu faço. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, tudo aquilo que você não precisa pensar, que está dentro da sua zona de conforto, é o que ele vai te direcionar para. Para você mudar esse hábito, você precisa exercitar o seu cérebro, você precisa criar um novo hábito nele. Então, se Justamente. você tem o hábito de pensar negativo, se você tem o hábito de aumentar os pensamentos ruins, os seus defeitos, as suas incapacidades, ao invés de aumentar as suas qualidades e as coisas boas, você precisa mudar o hábito do seu cérebro. E aí você fala, ah, Sibeli, mas é difícil. Tá, é difícil, mas é um exercício diário. Todo dia um pouquinho com uma coisa. Você vai fazendo esse exercício com uma coisa de cada vez. Vai chegar uma hora que você vai estar como eu e depois como a Bianca, que vai estar 100% você olhando os lados positivos. Porque o seu cérebro já entendeu que ele precisa olhar primeiro o positivo para depois o negativo. Independente do que aconteça, primeiro ele vai procurar o que aconteceu de bom para depois pensar no que aconteceu de ruim. E aí, esse sentimento, essa baixa vibração, esse sentimento ruim, esse pensamento ruim, ele vai ter um valor menor, um peso menor na sua vida, né?
Pode ser contornado, né? Ele pode ser contornado. E fica E mais aí fácil achar soluções. é ressignificar momentos. Quando a gente fala disso, eu falo de reprogramação mental o tempo todo. É a gente ressignificar coisas dentro da gente o tempo todo. Situações de medo. Não é porque às vezes a gente passou por algumas situações que elas vão acontecer de novo. Mas a nossa mente, ela, para nossa sobrevivência, ela quer te mostrar que você precisa tomar cuidado. Porque senão, por exemplo, o que acontece muito às vezes em relações, a pessoa que já foi traída, ela tem muito medo de ser traída novamente. Por quê? Porque dói o coração, quebra um monte de coisas dentro da gente, e aí você tem que refazer toda a sua vida. É um processo, sabe? Não é uma coisa assim, ah, eu fui traída e pronto. Não, porque a verdade, eu acredito que ela sempre vem de uma forma ou de outra. Às vezes a gente que não quer ver, né? Com Mas ela certeza. vem. Então, a gente precisa estar preparado para a verdade e a gente precisa olhar para essa situação de uma forma que a gente fala assim, ok, mas eu vou confiar, né? Porque se eu não confiar, com quem que eu vou ficar então, se eu não confiar em ninguém? Eu não, nem posso me dizer que eu sou uma pessoa confiável se eu não confio em ninguém, né? É uma coisa Exato. assim, muito espelho. Exato. Então, vamos pensar nos padrões que a gente já tem, nas nossas memórias ruins, se elas são tão fortes assim, se elas realmente elas têm esse poder tão grande dentro da gente, ou se é a gente que dá o poder para essas situações, né? E a maioria das vezes a gente que dá o poder, né? A gente que Porque dá o poder. o medo de sofrer de novo faz a gente voltar lá no passado e reviver toda aquela dor e trazer ela para o Justamente. presente, né? E é aí que a gente maximiza ela e é aí que a gente cai, vai cair nos degraus da depressão, vai cair nos degraus da ansiedade, do pânico, da solidão, É né? tudo um processo, igual os hábitos. Se a gente falar, quando a gente pensar em hábito e pensar em tudo que a gente tem que mudar, a gente tem que pensar que a gente é natureza e como ela funciona. Que tudo de importante nessa vida você consegue aprender com a natureza. Você planta uma sementinha, você tem que cuidar dessa sementinha. Olha uma sementinha do tamanhozinho de um negocinho assim vira uma árvore estrondosa, uma árvore que vento nenhum derruba. Então, é isso que a gente é. A gente é uma sementinha, né, Sibeli? E a gente tem que cuidar da nossa sementinha. A gente planta todos os dias, a gente colhe todos os dias. E a gente é tão natureza que a nossa mente funciona do mesmo jeito. Se você repete uma coisa que você fez ontem, uma conexão neural já está se fortalecendo. Outras conexões neurais estão sendo criadas. E outras conexões neurais vão ser criadas e vão se fortalecer com aquele mesma coisa que você está repetindo e treinando todos os dias. Se você quer ser um grande jogador, você vai ter que treinar. Se você quer tocar uma música no violão, você vai ter que praticar para aprender a começar a tocar tudo. Tudo que você for fazer é hábito, é persistência e tem a ver com a nossa mente. E consciência, né? Porque assim, Consciência. eu quero trazer um pouquinho da autorresponsabilidade aqui também, porque assim, quando a gente não sabe disso, a gente se permitir cair, ok. É mais fácil. Agora, quando a gente sabe disso, a gente tem mais responsabilidade, né? Aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso conosco mesmo, O certo? conhecimento tem essa responsabilidade, né, Sibelinha? É uma coisa que a gente fala Isso. muito. Com certeza, porque assim, ó, a gente, todo mundo fala que ai, ninguém valoriza a depressão, ninguém valoriza a ansiedade, ninguém valoriza a estafa, todo mundo acha que é bobagem, não sei o que, não sei o que lá. Realmente, todo mundo pensa isso e todos nós, cada um tem o seu grau de ansiedade, de depressão, de estafa, de pânico. Só que uma vez que nós tomamos consciência que isso tudo está aqui dentro, que com hábitos a gente consegue mudar essa chavinha, o primeiro passo tem que começar em você, porque senão você vai ser mais um desses robozinhos que a, que a medicina está criando, não a medicina, a indústria farmacêutica está criando, de pessoas sem semblante, de pessoas sem sentimentos, todas vivendo à base de Segundo padrões. antidepressivo, sabe? Quando eu estava no escritório, Bianca, cara, eu tinha advogado de 24 anos tomando tarja preta.
e achando normal, sabe? Isso quer dizer que eu sou um profissional de sucesso, porque eu me dedico muito ao trabalho, então eu tomo antidepressivo. Gente, O pelo amor de workaholic Deus, virou tendência, né? Ser workaholic e ter a saúde completamente comprometida. exatamente. Sabe, você Não fala, faz cara. sentido isso. Aí Não ele faz um dia ele virou para mim e falou assim: Mas Sibeli, você não toma antidepressivo? Eu falei, não. Falei, cara, eu tô com quase 40 anos, eu não tomo antidepressivo, pelo amor de Deus. Normose, Olha para normose. você, você não paga um aluguel, você não tem um monte de filho para criar, você não tem que nada, que você tá com depressão? Vamos buscar aí dentro de você força para levantar, sacudir a poeira. E aí eu repito isso que eu falei para o meu advogado, para vocês que estão nos assistindo agora. Agora nós assistindo. Para vocês que estão nos assistindo agora. Não adianta eu falar, a Bianca falar, e você se entregar ao remédio e achar que a solução está aí. O remédio ele vai ajudar? Vai, mas enquanto você não se policiar e não mudar os seus hábitos, a tendência é daqui para frente só para trás, Uhum, é isso mesmo. não é? Tem um psiquiatra que eu amo, tá? E Dr. Maurício, vou falar o nome dele, quem quiser depois, é lá de Uberlândia. Mas ele é um cara que me trouxe muito essa consciência, porque ele fala, sem exercício físico não adianta nada você fazer tratamento. Por quê? Porque os nossos hormônios, gente, vocês têm que pôr na cabeça que nossos neurotransmissores, eles são ativados. Tudo que a gente precisa para ficar feliz, que chama hormônios da felicidade, né? Os hormônios da felicidade. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. E como que a gente encontra? Deus é tão maravilhoso, nossa, eu acho que ele é tão perfeito nas coisas, que a gente encontra os nossos hormônios em coisas prazerosas. É no exercício físico, que você não precisa fazer uma coisa que você não gosta, precisa suar. Você precisa falar para o seu corpo, ó, estou me movimentando. Ele precisa de ocitocina, que é com abraço, com amor. Ele precisa de dopamina, que é com hobbies, que é com coisas que a gente gosta, a gente sinta prazer. Então, assim, tudo que a gente pode fazer de bom para a gente faz bem para nossa mente, faz bem para o nosso cérebro. E a gente esquece disso. Então, o que que o remedinho vai fazer? O remedinho vai regular esses hormônios. Mas se você não ajudar ele a mostrar que você também está fazendo a sua parte, né? Vai continuar sobrevivendo através dos remédios. Não é essa a questão. O remédio ele tem que ser um auxiliar, ele tem que te ajudar a fazer isso. Ele tem que reorganizar a sua mente. E a gente fala de vários casos, tem pessoas que precisam tomar remédio o resto da vida, vários, né, transtornos diferentes. Mas o que a gente tem que pensar é que a gente tem que viver cada vez melhor e com menos remédio, mesmo as pessoas que precisam dele. E eu falo porque eu tenho um transtorno de ansiedade e eu controlo ele das minhas formas com todas as minhas ferramentas hoje. Eu me desvencilhei do remedinho. O remedinho resolveu para mim para fazer um tratamento. Então, Exatamente. Eu a mesma a gente coisa. a gente pensar em remédio como tratamento é o que vai fazer a diferença, porque ele não é uma bengala, gente. Ele não é uma coisa que você tem que levar o resto da Isso, sua uma vida muleta. como se fosse muleta e te acudindo a todo momento. Eu acho que ele vai te ajudar a organizar tudo isso dentro da sua mente para você fazer o trabalho, para você começar a se ajudar, né? Então eu vejo Exatamente. dessa forma. Eu tive burnout, né? Eu tive burnout, fui parar no tarja preta também. Quando eu olhei o tarja preta, eu desacreditei. Aí eu falei pro farmacêutico, eu falei, você não tá errado? Aí ele pegou e falou assim, eu queria estar, ele, eu juro, o farmacêutico olhou para mim e falou, eu queria estar errado, mas eu não tô, mocinha. Ainda falou assim, Mocinha, né? Para a mocinha. gente ver que a gente é muito jovem e a gente precisa se cuidar mesmo e começar a pensar que tudo que vem de fora é um auxílio. O que Isso. tá de verdade, o que é real, é aqui dentro. Vocês É, têm que, ó, mexer aqui. A gente está tendo o tempo todo que mexer dentro da gente. Isso é um exercício minuto por minuto. minuto por minuto, isso mesmo, nem é diário. É ver Não. mesmo o remédio, a medicação, o tratamento como um, uma rampa de impulso para você ir, né? Um up. Porque se você não mudar a mentalidade, se você não mudar os seus hábitos, não mudar a sua chavinha, não adianta. Cortou o remédio um dia, pronto, já é o suficiente para você cair de cama, Com né? certeza. E é isso. Que maravilha. Adorei te ver, Eu Sibelinha. também Assim, a mais gostei. que bem para o bem, né? Exato, exatamente.
Como a gente não explicou no Gostei. começo, aliás, a gente tentou explicar numa outra gravação passada, mas Em várias outras. esse podcast, esse episódio do podcast só está saindo dessa forma porque não teve outro jeito, tinha que ser assim, tá? Deus O aplicativo de gravador de voz ali não estava querendo funcionar, estava trolando a gente, estava trolando a gente desde ontem, então por me isso está viemos para ainda. cá. E aí eu quero aproveitar então essa oportunidade para perguntar para vocês se vocês gostaram de ver nossas faces lindas aqui, né? Se vocês gostaram desse novo modelo. Se acontecer um dia do Zoom atrapalhar também, a gente volta para o áudio, não vai ter escolha. Mas a gente quer saber de vocês, se vocês gostaram desse novo modelo, se vocês preferem a musiquinha de fundo para vocês irem fazendo as coisas, ou se vocês gostaram de ver a gente aqui conversando, debatendo. Eu confesso que eu prefiro, apesar de não ser tão prático quanto só o áudio, eu confesso que eu prefiro, que eu me senti mais próxima de você aqui. Eu Parece que gostei a gente também. realmente tá conversando de pertinho, como se você estivesse aqui em São Paulo comigo, mas a gente vai deixar para vocês, tá bom? Isso aí. Adorei. Sim, um beijo. Final de semana maravilhoso para todo mundo. Para nós todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.